Olá! Já alguma vez se deitou a pensar que fez tudo bem durante o dia, comeu de forma saudável, talvez até tenha feito uma caminhada, mas mesmo assim, acorda com aquela sensação de tontura, a cabeça a latejar ou, pior ainda, com o medidor de tensão a mostrar números preocupantes? É uma realidade frustrante e assustadora para muitos de nós. Vivemos com o receio constante de que a tensão arterial, essa inimiga silenciosa, nos pregue uma partida enquanto dormimos. A verdade é que um hábito noturno, muitas vezes visto como um simples ritual de relaxamento ou um pequeno prazer para terminar o dia, pode estar a sabotar secretamente a saúde do seu coração, provocando picos de tensão perigosos durante a madrugada. Não é um medicamento raro nem um alimento exótico. É algo muito mais comum, que provavelmente tem em casa neste preciso momento. Neste vídeo, vamos desvendar que bebida é essa, e mais importante, vamos explorar alternativas saudáveis e rotinas simples que pode adotar hoje mesmo para proteger o seu coração e garantir noites de sono verdadeiramente reparadoras. Fique até ao fim, porque o que vou revelar sobre um ingrediente muito comum nos nossos jantares pode realmente surpreendê-lo e mudar a forma como encara a sua alimentação noturna. Vamos então diretos ao assunto, sem mais demoras. A bebida que pode estar a causar estragos na sua tensão arterial enquanto dorme é o álcool. Sim, aquele copo de vinho tinto ao jantar que muitos acreditam ser bom para o coração, ou aquele cálice de vinho do Porto para aquecer a alma antes de ir para a cama, ou até mesmo a cerveja a acompanhar o telejornal. A ironia é que, embora um copo de álcool possa inicialmente dar uma sensação de relaxamento e até baixar ligeiramente a tensão arterial, o que acontece a seguir, durante a noite, é o oposto e é perigoso. Quando o nosso corpo começa a metabolizar o álcool, geralmente algumas horas depois de o termos bebido, ocorre um efeito de ressalto. A tensão arterial não só regressa ao normal, como dispara para níveis mais elevados do que estaria se não tivéssemos bebido nada. Este pico acontece muitas vezes nas primeiras horas da manhã, precisamente quando o nosso corpo já tem uma tendência natural para aumentar a tensão arterial para nos preparar para acordar. É a tempestade perfeita a acontecer dentro das nossas artérias. Além disso, o álcool interfere profundamente com a qualidade do nosso sono. Pode até ajudá-lo a adormecer mais rápido, mas perturba as fases mais profundas e reparadoras do sono, conhecidas como sono REM. Um sono de má qualidade leva o corpo a libertar mais hormonas de estresse, como o cortisol, que é um conhecido gatilho para o aumento da tensão arterial. É um ciclo vicioso. O álcool piora o sono, e o mau sono aumenta a tensão. E ainda há a questão da desidratação. O álcool é diurético, o que significa que nos faz urinar mais, levando à perda de líquidos. Quando estamos desidratados, o volume de sangue diminui, e o coração tem de bater mais depressa e com mais força para bombear o sangue pelo corpo, o que, inevitavelmente, aumenta a pressão nas paredes das artérias. Então, a solução é nunca mais beber um copo de vinho? Não necessariamente. A moderação é a chave, mas o mais importante é o timing. A primeira grande mudança que pode fazer é estabelecer uma regra simples: evitar qualquer tipo de bebida alcoólica pelo menos 3 a 4 horas antes de se deitar. Isto dá ao seu corpo tempo suficiente para processar a maior parte do álcool antes de entrar no seu ciclo de sono profundo, minimizando o tal efeito de ressalto. Mas então, o que beber para relaxar e descontrair ao final do dia? Felizmente, a natureza oferece-nos alternativas maravilhosas e muito mais amigas do nosso coração. Vamos falar das infusões, os nossos queridos chás. Uma chávena de chá de camomila,
por exemplo, é um clássico por uma boa razão. A camomila contém um antioxidante chamado apigenina, que se liga a certos receptores no cérebro que podem diminuir a ansiedade e iniciar o sono. Menos ansiedade significa um corpo mais relaxado e uma tensão arterial mais baixa. Outra opção fantástica, muito nossa, é o chá de cidreira ou de Lúcia Lima. O seu aroma cítrico suave é incrivelmente calmante e tem sido usado há séculos para aliviar o estresse e promover um sono tranquilo. Agora se procura algo com um poder mais direto sobre a tensão arterial. Apresento-lhe o chá de hibisco. Vários estudos científicos demonstraram que o consumo regular de chá de hibisco pode reduzir significativamente a tensão arterial sistólica e diastólica. Pensa-se que os seus compostos, chamados antocianinas, ajudam a relaxar os vasos sanguíneos. Pode bebê-lo quente ou fazer uma infusão a frio para ter uma bebida refrescante. O importante é usar as flores secas de hibisco e não as misturas de saqueta, que muitas vezes vêm carregadas de açúcar. Começar a substituir o hábito do álcool por uma destas infusões não é apenas uma troca de bebidas. É um ato de cuidado para com o seu coração, uma forma de lhe dizer que merece uma noite de descanso verdadeiro e seguro. Agora que já falamos sobre a importância de substituir as bebidas alcoólicas à noite por infusões calmantes, vamos aprofundar outros hábitos que podem transformar as suas noites e proteger a sua saúde cardiovascular. Porque o que fazemos na hora antes de dormir tem um impacto imenso em como o nosso corpo funciona durante a madrugada. Pense nisto como criar um ritual de tranquilidade. Um dos maiores sabotadores do nosso sono e, consequentemente, da nossa tensão arterial é a luz azul emitida pelos ecrãs dos telemóveis, tablets e televisões. Esta luz engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia, e suprime a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Quando a melatonina é suprimida, demoramos mais tempo a adormecer, e a qualidade do nosso sono é muito inferior. Como já vimos, um sono fragmentado e de má qualidade está diretamente ligado ao aumento da tensão arterial. A solução é criar o que podemos chamar de um pôr-do-sol digital. Defina uma hora, idealmente 60 a 90 minutos antes de se deitar, para desligar todos os ecrãs. Use esse tempo para fazer algo que realmente o relaxe. Pegue num livro físico daqueles de papel que não emitem luz. Ouça música calma, talvez um fado mais suave, música clássica ou sons da natureza. Um rádio com uma programação tranquila também pode ser uma excelente companhia. Esta simples mudança pode melhorar drasticamente a qualidade do seu sono e, por sua vez, ajudar a regular a sua tensão arterial. A seguir vamos falar de um pequeno lanche noturno. Muitas pessoas têm receio de comer antes de dormir, mas a escolha certa pode, na verdade, ser benéfica. Em vez de bolachas ou doces, opte por um lanche pequeno e rico em magnésio. O magnésio é um mineral essencial que muitas vezes nos falta e que desempenha um papel crucial no relaxamento dos vasos sanguíneos. Quando os vasos sanguíneos estão relaxados, o sangue flui mais facilmente e a pressão sobre as suas paredes diminui. O que pode comer? Um pequeno punhado de amêndoas ou nozes é uma excelente opção. São ricas em magnésio, gorduras saudáveis e fibras. Meia banana também é uma boa escolha, pois para além do magnésio, contém potássio, outro mineral fundamental para equilibrar os níveis de sódio no corpo e controlar a tensão arterial. Sementes de abóbora ou de girassol são outra alternativa fantástica. A chave aqui é a moderação. Estamos a falar de uma pequena quantidade, apenas o suficiente para fornecer ao seu corpo estes nutrientes valiosos
sem sobrecarregar o seu sistema digestivo durante a noite. Outro hábito incrivelmente relaxante e benéfico é um banho de imersão morno. A água morna ajuda a dilatar os vasos sanguíneos superficiais, o que pode causar uma ligeira, mas benéfica queda na tensão arterial. Mais importante ainda, o processo de arrefecimento do corpo depois de sair do banho imita a queda natural da temperatura corporal que ocorre antes de adormecermos, enviando um sinal poderoso ao nosso cérebro de que está na hora de descansar. Para potenciar o efeito, pode adicionar à água sais de Epsom. Estes sais são ricos em sulfato de magnésio, que pode ser absorvido através da pele, ajudando a relaxar os músculos e a acalmar o sistema nervoso. Umas gotas de óleo essencial de lavanda também podem fazer maravilhas, pois o seu aroma está comprovado que reduz a frequência cardíaca e a ansiedade. Se não tiver banheira, não há problema. Um duche morno, focando a água na parte de trás do pescoço e ombros, onde acumulamos muita tensão, também pode ser muito eficaz. A ideia é usar a água como uma ferramenta para libertar o estresse do dia e preparar o corpo para uma noite de sono profundo e reparador. Adotar estes hábitos não acontece de um dia para o outro, mas ao introduzi-los gradualmente na sua rotina, estará a construir uma fortaleza de proteção para o seu coração. Até agora focamo-nos muito no que beber e nos rituais a adotar antes de ir para a cama. Mas a verdade é que a refeição mais importante para a nossa tensão arterial noturna pode muito bem ser o jantar. O que comemos horas antes de nos deitarmos tem um eco que ressoa por toda a noite. E é aqui que se esconde a surpresa que lhe prometi no início. Muitas vezes, pensamos que estamos a fazer escolhas saudáveis, como uma sopa quentinha e reconfortante. Mas podemos estar, sem saber, a ingerir o maior inimigo da tensão arterial, o sódio, ou seja, o sal. O problema não está apenas no sal que adicionamos do saleiro, mas no sal escondido em muitos alimentos processados que usamos para dar sabor. Pense nos caldos de galinha ou de legumes em cubo ou em pó. São práticos, sim, mas uma única unidade pode conter uma quantidade astronômica de sódio. O mesmo se aplica a muitas sopas pré-feitas ou enlatadas que encontramos no supermercado. Parecem uma opção saudável e rápida, mas os seus rótulos muitas vezes revelam níveis de sal chocantes. E claro, não podemos esquecer os nossos queridos enchidos. Um pouco de chouriço ou paio para dar sabor à sopa ou ao feijão pode transformar um prato nutritivo numa bomba de sódio. Quando consumimos demasiado sódio, o nosso corpo retém mais água para o diluir. Este excesso de fluido aumenta o volume de sangue nas nossas veias e artérias, o que significa que o coração tem de trabalhar mais para bombear esse volume extra. É como tentar empurrar mais água por um cano da mesma espessura. A pressão nas paredes do cano aumenta. Este efeito é particularmente perigoso durante a noite, quando o nosso corpo deveria estar em modo de descanso e recuperação. Então, qual é a solução? É voltar às bases e tomar o controle do que está no seu prato. Comece por fazer as suas próprias sopas a partir do zero. Parece trabalhoso, mas é mais simples do que pensa. Use vegetais frescos e, em vez de caldos processados, crie a sua própria base de sabor, refogando alho, cebola e alho francês em azeite. Descubra o poder incrível das ervas aromáticas: coentros, salsa, louro, tomilho, orégãos, alecrim. Todas elas adicionam uma profundidade de sabor fantástica, sem uma única grama de sal. Desafie-se a não usar o caldo em cubo durante uma semana e veja a diferença. Outro ponto crucial é ler os rótulos de tudo o que compra. Ficará surpreendido com a quantidade de sal escondida em alimentos como o pão, certas bolachas de água e sal, queijos
e até em alguns cereais de pequeno almoço. Procure versões com baixo teor de sódio sempre que possível. Ao jantar, privilegie alimentos frescos e integrais. Um peixe grelhado com batata cozida e legumes, um peito de frango estufado com muitas ervas, uma salada rica e colorida. São refeições simples, deliciosas e que lhe dão o controle total sobre a quantidade de sal. Em resumo, o que aprendemos hoje é que proteger o nosso coração durante a noite é uma tarefa multifacetada. Vimos que aquele copo de vinho, por mais inocente que pareça, pode ser um traidor, mas que uma chávena de chá de hibisco ou camomila pode ser a nossa melhor aliada. Compreendemos que desligar os ecrãs mais cedo não é um capricho, mas uma necessidade para um sono de qualidade, e que um pequeno punhado de amêndoas pode fornecer o magnésio de que os nossos vasos sanguíneos necessitam para relaxar. E talvez o mais importante, descobrimos que o verdadeiro vilão pode estar escondido na nossa tigela de sopa, disfarçado de conveniência. Lembre-se, não se trata de uma revolução, mas de uma evolução. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece com uma pequena alteração. Talvez hoje à noite troque o álcool por um chá. Amanhã, experimente ler um capítulo de um livro em vez de ver o último bloco do telejornal. Pequenos passos dados de forma consistente levam a grandes vitórias para a sua saúde e bem-estar. Gostava muito de ouvir a sua história. Qual destes hábitos o surpreendeu mais? Tem algum ritual noturno ou uma infusão especial que o ajuda a relaxar? Partilhe a sua sabedoria e experiência nos comentários abaixo. O seu conselho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa de ler hoje. Se achou esta informação útil, por favor, considere deixar um gosto no vídeo. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar destes conselhos. E se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas de viver uma vida plena, saudável e feliz em todas as idades. Cuide bem de si e do seu coração. Desejo-lhe uma noite de sono profundo e um despertar cheio de vitalidade. Viver o melhor da vida é um direito e uma possibilidade em qualquer idade. Um grande abraço e até breve.